Boa noite, pessoal. 8h30, 20 horas e 30 minutos, dia 15 de setembro de 2021. Conforme vocês forem chegando, eu vou autorizando a entrada. Então, vamos começar nossa aula 5 de forma pontual, tá bom? Então, vamos lá. Semana passada eu deixei alguns vídeos para vocês entenderem o processo, né? O que é uma relação de consumo, a definição legal do que é o consumidor, do que é um fornecedor de produto, prestador de serviço, tá? E o que é a relação de consumo. Tá? Essa é uma aula assíncrona introdutória, então hoje nós vamos começar com os nossos slides. Ok? Então vamos lá. Então, vamos lá. Isso aqui é uma capa do Pink Floyd, por favor. O pano de fundo do computador são álbuns do Pink Floyd, então às vezes o álbum tem alguma coisa diferente. Aqui. Eu tive que formatar esse computador. Esse computador é bem novinho. E eu já tive que formatá-lo. E com acompanhamento do... Esse... Isso aí. Com acompanhamento do pessoal da Dell. Então, vamos lá. Bom, a gente começa com essa foto, né? Que são produtos, né? Que são postos no mercado de consumo. Então, são exemplos de coisas do cotidiano que, de alguma forma, vai estar alcançado pelo direito do consumidor. Ok? Seja bem-vindo, Joyce. Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que o direito do consumidor, que é um ramo do direito, né? Enquanto ciência jurídica, ele decorre de uma lei complementar. O que é uma lei complementar? A nossa Constituição, dentro do seu conteúdo, nós temos vários tipos de normas, tá? E existem as famosas normas de efeito restrito. O que é isso? É quando ela, em si, ela não contém nenhum comando para a sociedade, tá? Então, esse inciso 32 do artigo 5º é esse tipo de norma constitucional, que ela em si não tem um comando, né? Mas ele vai dizer o seguinte, olha, vai ter que vir uma lei que vai complementar a esse objetivo que esse inciso está impondo, ok? Então, o que está lá no inciso 32 do artigo 5º da Constituição? É exatamente esse conteúdo. O Estado brasileiro, através do Poder Legislativo, promoverá, através de uma lei, a defesa do consumidor. Por que veio isso nessa Constituição, que é a nossa Constituição de 88? Porque antes dessa Constituição não havia nada que protegesse o consumidor. Então, ele ficava meio que sem uma lei que o protegesse na sua relação de consumo.
E aí ficava muito condicionado à boa-fé do prestador de serviço ou do fornecedor de produto, né? Se a pessoa fosse uma pessoa, a empresa tivesse um espírito escorreito, né, de boa-fé, justo, não haveria problema, mas havia muitos problemas que batiam no judiciário e que quando o consumidor chegava lá e falava assim, olha, eu comprei esse produto, passei mal. Tá, então vamos fazer a prova. Quando ele tentava fazer a prova, outra parte falava, mas foi esse mesmo ou não foi outro? Então era muito difícil de se demonstrar o prejuízo que o consumidor experimentava no mercado, até antes dessa Constituição. Então, quando vem o inciso 32 do artigo 5º, ele diz, ó, Estado, você tem que intervir na relação de consumo de tal forma que você deverá editar uma lei para que essa lei defenda o consumidor, que é o elo fraco, é o elo frágil da relação de consumo. Mas, a seguir, no artigo 170 da Constituição, esse artigo 170 é que vai dar, mais ou menos, os parâmetros do desenvolvimento econômico da nação brasileira. Então, todos os comandos, os parâmetros, os limites, né, os objetivos do desenvolvimento econômico estão nesse artigo 170. Então, ele começa assim, que é o caput, lá em cima. Caput é uma expressão que a gente usa, que é em latim significa cabeça. Então, a cabeça do artigo 170, ele está escrito dessa forma. A ordem econômica está fundada, está alicerçada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, ou seja, o desenvolvimento econômico depende do trabalhador e do patrão. E essa relação entre o trabalhador e o patrão tem por objetivo, tem por finalidade, tem por fim assegurar a toda a sociedade brasileira uma existência digna, conforme os ditames de justiça social, e aí vai dizer os princípios que o desenvolvimento econômico deve seguir. Entre eles está lá no inciso 5º, a defesa do consumidor. Bom, então nós temos o artigo 5º, inciso 32, que fala, olha, o Estado deverá, através de editar uma lei que promova a defesa do consumidor. O artigo 70 diz assim, ó, o desenvolvimento econômico do Brasil ele tem que seguir vários princípios, dentre eles a defesa do consumidor. Beleza? Beleza. Tem um microfone aberto aí, ó. Tem um microfone aberto que está gerando ruído aqui na sala. Vou pedir que, por favor. Beleza, já desligou. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, por favor, interrompam e me perguntem. Beleza? Então, eu tenho o artigo 5º, inciso 32, ó, o Estado tem que editar uma lei para defender o consumidor, fazer a defesa do consumidor. O artigo 70 falou, ó, no desenvolvimento econômico, quem for prestar um serviço ou fornecer um produto deve observar a defesa do consumidor, uma lei que vai falar sobre a defesa do consumidor. Se ficasse só nesses dois artigos, a coisa poderia não ir para frente. Então, na ADCT, que é uma parte no final da Constituição, que faz digamos assim, uma transição entre a Constituição antiga com a nova, tem o artigo 48 que vai dar um prazo para o Congresso Nacional editar essa lei, que é o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Qual é o prazo? 120 dias da promulgação da Constituição. Então, o Estado, o Congresso Nacional, tinha 120 dias. Veja que os prazos em direito, eles são contados de forma diferente. 120 dias é diferente de 4 meses, tá, gente? Tranquilo? Porque se nesse meio na contagem desse prazo aí, tiver meses com 31 e meses com 28 ou 29 dias, vocês vão ver que não vai dar 4 meses. Então, 120 dias são contados em dias e não em meses, tá? Só que isso não acontece, tá? Brasil de sempre. Mas vai acontecer com um certo atraso, mas vai acontecer, tá? Então, no dia 11 de setembro
de 1960 vem a Lei 8.078, tá? Que hoje a gente chama de Código de Defesa do Consumidor. E aí ela vai se apresentar exatamente dessa Professor, Oi, pode falar. é 1960 ou 1990? 90. Eu falei Eu entendi, 60? eu entendi 60. Não, é 90. 90. Se eu falei 60, por favor, me desculpe. Mas é 90, porque a nossa Constituição é de 88, então não poderia ser de 60. Bom, vamos lá. Então, ele vai se apresentar já no seu primeiro artigo, dizendo, eu sou uma lei complementar. Por quê? Porque eu vou responder aquele comando lá do artigo 5º, inciso 32 da Constituição. Somando o inciso 5º do artigo 170 e mais o artigo 48 das suas disposições transitórias. Então, é por isso que o Código de Defesa do Consumidor ele não é uma lei, ele não é uma norma constitucional, mas ele vai preencher essa lacuna que a Constituição deixou. Então, ele tem um certo relevo, digamos assim, quando você se apresenta no Poder Judiciário dizendo, vou usar o Código de Defesa do Consumidor porque eu estou diante de uma relação de consumo. Então, ele tem um valor de destaque em relação ao Código Civil, que era a lei anterior que se usava, que é uma lei regular. A gente chama de lei ordinária. Tá? Tranquilo? Então, vamos para frente. Bom, logo em seguida, no seu artigo 2º, o Código de Defesa do Consumidor dá o conceito legal, né, o conceito da lei do que é consumidor. Então, o que ele está dizendo ali? É qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica. Então, tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica poderá ser considerada consumidor. Mas em que condições ele vai ser considerado consumidor? Quando ele adquirir ou utilizar um produto ou um serviço como o destinatário final. Então, tem toda uma cadeia de produção de um produto ou de uma prestação de serviço. Aquele que for o último lá na ponta, esse é o consumidor, de acordo com a lei. Então, os intermediários não são considerados consumidores. Tá? Tranquilo? Então, assim, eu tenho uma gravura aqui que explica muito isso. Então, eu tenho a montadora vai comprar várias peças e vai montar um carro. E ela vai vender esse carro, que é um produto, para uma concessionária dela. E esta, por sua vez, vai vender esse carro para o seu dito ali. No final dessa cadeia de produção, quem que nós temos? O seu dito, aquele rapaz lá de braço cruzado, que está do lado do carro. Então, este é o consumidor. Tá? Agora, os outros integrantes da cadeia não são consumidores. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque se houver algum conflito nessa cadeia, se tudo correr bem, beleza. Mas se houver algum conflito nessa cadeia, seja entre montador e concessionária, ou seja entre concessionário e consumidor, a forma como vai se discutir isso no judiciário muda. E muda de uma forma muito importante, muito relevante. Tá? Então, por exemplo, se houver algum problema aqui nessa parte final, o conflito será resolvido com base no Código de Defesa do Consumidor, que a gente simplifica com CDC. Agora, se tiver um problema entre a montadora e a concessionária, como a concessionária não é o destinatário final, ela não pode se servir dos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Então, ela vai resolver isso com o Código Civil, que a gente simplifica como CC. Tá? Bom, mas aonde que está a diferença? Está a diferença do ponto de vista do direito processual, de como você vai se apresentar ao Poder Judiciário. Aqui, quando eu invoco o CDC, a parte de produção de prova sai da obrigação do consumidor e cai para o fornecedor do produto ou prestador de serviço.
Então, basta o consumidor falar assim, ó, eu fui lá, levei, está aqui a nota fiscal, levei, fiz vários, abri várias ordens de serviço para resolver o problema do freio e não resolveu o problema do freio. Eu quero que troque o carro. Comprei o carro está com 4 meses, tem mais de 30 dias que eu estou pedindo para eles resolverem o problema desse freio, eles não resolveram. E o Código de Defesa do Consumidor me assegura isso. E ele vai arguir a inversão do ônus da prova. Quando ele arguir a inversão do ônus da prova, ele não precisa provar, através de perícia, que o freio tem defeito. Com todos aqueles documentos que ele julgou, o juiz vai poder presumir que existe realmente o defeito, e aí caberá à concessionária fazer a prova através de uma perícia, que não é ela que escolhe o perito, é o juiz que define quem é o perito. Nessa prova, ela tem que demonstrar que o defeito não existe. Se ela não conseguir demonstrar que o defeito no freio não existe, está caracterizado o defeito, e aí ela será provavelmente obrigada a trocar de carro. Já se o problema tiver aqui entre a montadora e a concessionária, aí neste caso o Código Civil ele leva os dois de forma equiparada. Então, tudo aquilo que a concessionária alegar, ela tem que provar. E tudo aquilo que ela alegar em seu benefício. Tudo aquilo que a montadora alegar em seu benefício para se defender, ela também terá que provar. Então, não há uma inversão do ônus da prova. Eu aleguei aqui, vou mandar ele, tem que provar que existe. Tá? Porque o Código Civil não prevê isso. É muito errado ele prever a inversão do ônus da prova. Tá? Então, esse conceito de consumidor é muito importante, porque uma vez que ficar caracterizada a relação de consumo, eu estou diante de um consumidor e de um fornecedor de produto ou prestador de serviço quando esses dois não acontecem ao mesmo tempo. É isso acontecendo, esse cara aqui poderá invocar o Código de Defesa do Consumidor e aí os seus efeitos processuais. Tá? Bom, com relação ao conceito do consumidor, existem duas teorias. Lembrando que direito é ciência social, ela não é exata. Tá? Então, ela carece de interpretação. Então, nós temos visto que os tribunais brasileiros têm interpretado esse conceito de consumidor de uma forma meio relativa. Tá? E aí a gente tem que falar das teorias conceituais do que é o consumidor. A primeira teoria é a teoria maximalista. Tá? Ela diz o seguinte: não interessa que aquele destinatário final que adquiriu o produto ou o serviço vai reintroduzi-lo na cadeia econômica para oferir lucro. Basta que ele seja o último daquela cadeia produtiva, ele será consumidor e poderá, então, se servir dos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa é a teoria maximalista. Tem tribunais que seguem essa outra teoria, que é a chamada de finalista, que diz o seguinte: olha, mesmo que ele seja o destinatário final, se ele reintroduzir o produto ou o serviço que ele adquiriu no mercado econômico para oferir lucro, ele não é consumidor, portanto, ele não precisa ser protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, ele vai ter que se virar com o Código Civil. Sobre um exemplo prático, vamos imaginar o meu caso. Eu sou advogado, sou professor, sou advogado. Tá? Aí eu comprei um computador para dar aula para vocês e para peticionar. Tá? E deu um problema no computador dentro da garantia. E aí houve uma negativa da garantia. Tá? Bom, se o tribunal aonde eu promover a ação, buscando a reparação desse computador, seguir a teoria maximalista, ele vai permitir que eu use dos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, porque eu sou o destinatário final e para ele não interessa se eu dou aula com isso, se eu dou aula, eu recebo salário, então eu estou reintroduzindo no mercado econômico. Ou se eu peticiono com isso. Tá?
Se o tribunal seguir a teoria finalista, fala, não, você dá aula com isso, você recebe salário, você está ganhando dinheiro com isso. Ou você também peticiona na condição de advogado, então você recebe honorários, ainda que sejam esporádicos, muito raro, você recebe. Então, você não é consumidor, você não pode usar os efeitos do Código Civil. Tá? Isso é muito importante porque, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele adota a teoria finalista. Tá? Já o Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota a teoria maximalista. Então, às vezes, você vê aí num grande canal de televisão, que é sediado no Rio de Janeiro, eles entrevistando um desembargador lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é especializado em relação ao consumo, todas as análises que ele faz e as interpretações que ele faz estão dentro dessa teoria finalista. Tá? Muito provavelmente, o que ele fala lá que não reconhece ser uma relação de consumo, aqui o Tribunal de Justiça do Mato Grosso não segue. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê na imprensa, que às vezes você tem que ver assim, mas tá, isso aí é o pensamento do Tribunal de Justiça desse estado. E do outro estado, como é que é? Porque ciências sociais é assim. Tá? Então, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, na sua grande maioria dos juízes e desembargadores, segue a teoria maximalista. No entanto, pode ser que um juiz isoladamente ou um outro estado siga essa teoria finalista. Por isso que a gente mostra os dois lados da moeda. Mas se vocês forem um profissional, secretário executivo, que esteja numa empresa, numa companhia, que esteja praticando atos de comércio no mercado de consumo, a nível de Brasil todo, você tem que ter essa expertise. Então, aqui a gente segue, aqui o tribunal segue a teoria maximalista. A gente tem que tomar mais cuidado, porque protege mais o consumidor. Não, lá naquele outro estado, eles seguem a teoria finalista. O consumidor terá mais dificuldade para usar o Código de Defesa do Consumidor do seu favor. Tá? Então, é por isso que eu passo essas duas teorias, para que vocês saibam que isso existe. Ok? Vamos para frente. Bom, e aí, quem é o fornecedor? Tá? Olha aqui, ó. É um monte de gente. Tá? Então, muita gente pode ser fornecedor, ele nem sabe. Uma pessoa física pode ser fornecedor? Pode. Uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja, as cotas sociais pertencem a pessoas, né? Pessoa física, seja ela nacional ou estrangeira, também pode ser um fornecedor. Uma pessoa jurídica de direito público pode ser um fornecedor? Pode. E nós vamos ver em seguida. E até mesmo um ente despersonalizado, que não tenha CNPJ, está na informalidade, também poderá ser considerado fornecedor, e qualquer um deles, se for considerado fornecedor, poderá ser alcançado pelos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Mas tem algumas coisinhas que tem um detalhezinho, tá? Tem um detalhezinho. Beleza? Qual que é o detalhe? Então, olha, para ser fornecedor, tem que ser uma dessas situações ali, pessoa física, jurídica, direito público ou privado, nacional ou estrangeiro, ente despersonalizado, que desenvolvam atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, eu sei já quem é o consumidor e sei quem é o fornecedor, seja ele de produto ou de serviço. Ok? Mas só esses dois conceitos não bastam. Eu tenho que também demonstrar que existe entre essas duas pessoas, né, consumidor e fornecedor, uma relação de consumo. Então, eu preciso, a hora que eu chegar no Poder Judiciário, eu demonstrar esse é fornecedor, esse é consumidor, e o que eu estou discutindo aqui é uma relação de consumo. Em razão disso, eu quero invocar
os efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Essa é a técnica que os advogados vão fazer. Então, o jurídico da empresa que vocês estiverem trabalhando, ou o seu advogado, se você for não tiver um jurídico dentro da empresa, ele vai utilizar em seu favor ou para sua defesa. Tá? Então, vamos ver o que é produto. Lá no mesmo artigo que define o fornecedor, ele vai dizer o que é produto. É qualquer bem móvel, imóvel, material e imaterial. Tá? Então, aqui, ó, bem móvel. Eu botei esse exemplo aqui, que é um celular. Antiguinho, mas tá aqui, ó. O que é um bem móvel? É aquilo que pode se movimentar por força externa ou por força dele mesmo, no caso de um carro, por exemplo, uma moto, um avião. Avião é imóvel. Mas um carro, uma moto, né? Um motor, sei lá, patinete elétrico, isso é bem móvel. Que ele pode se movimentar com força externa ou interna, sem se destruir, sem perder a sua utilidade e a sua destinação e sem perder valor econômico. Esse é o conceito jurídico de bem imóvel. Bem imóvel, vou dar o conceito jurídico de bem imóvel. Tá? É o solo e tudo aquilo que puder ser incorporado no solo de forma natural ou de forma artificial. Então, por exemplo, essa casa aqui não existia no solo. Eu tive que fazer a fundação, aí fazer a viga baldrame, subir os pilares, fazer a alvenaria, botar tijolo, rebocar, botar a janela, depois fazer a cobertura, enfim, aí eu incorporei essa casa no solo. Ela está cravada no solo. Incorporar é cravar no solo. Isso aqui é de forma natural? Não, é de forma artificial. Eu fui lá e fui fazendo. Você não põe uma semente de casa, rega que ela vai nascer casa. Então, eu já dei a dica do que é uma incorporação natural. É quando você planta alguma coisa e ela vai se desenvolver vegetativamente e vai ficar fixado no solo. Tá? Então, bem imóvel, solo e tudo aquilo que eu incorporar no solo, seja de forma artificial, seja de forma natural. Semoventes são os animais, gente. Tá? Aquilo que se move sozinho, tem vida, morre e tal. E alguns deles têm valor econômico. Então, semoventes são os animais que têm valores econômicos e que pode vir a pertencer à propriedade privada de alguém. Tá? Então, isso é semovente. Tá? Então, móvel, eu tenho o telefone móvel, eu tenho aquela casa, como exemplo, podia ser uma floresta, podia ser uma árvore, os frutos que ela dá. E semovente, embora a lei não fala, mas ele está aí no meio. Tá? São os animais. Sejam eles selvagens, domésticos ou domesticáveis, que são conceitos diferentes dos três aí. Tá? Selvagem é aquele que nunca vai ser domesticado, ou seja, ele não consegue conviver na presença humana. Né? O doméstico é aquele que, desde pequenininho, pode conviver com seres humanos. Galinha, gato, cachorro, são exemplos de doméstico. E domesticáveis é aquele que nasce selvagem, mas depois você faz a doma e ele consegue conviver com o ser humano, que é o caso dos cavalos. Todo cavalo nasce selvagem. E imaterial é aquilo que não é palpável, né? Mas que tem valor econômico. Então, por exemplo, um direito autoral sobre uma música. Então, essa é a parte material. Então, produto é tudo isso aqui, ó. Tudo isso daqui que eu falei é produto nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Tá? E aí ele vai dizer o que é serviço. É qualquer atividade fornecida no mercado de consumo. Aqui tem uma coisa, gente, que é muito importante eu destacar. Eu vou destacar aqui em vermelho. Não, vou botar em amarelo. Tá? É essa parte aqui, ó. Mediante remuneração. Viram aí? Porque aquilo que for prestado de forma gratuita não é considerado serviço, tá, gente? Lei tem esses detalhezinhos, tá? Inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito tributário, menos os serviços decorrentes das relações de caráter trabalhista. Por quê? Porque esses serviços são resolvidos, qualquer tipo de conflito, lá no direito do trabalho.
que tem princípios diferentes dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, do Direito do Consumidor, tá? Então, é importante vocês saberem isso, tá? Então, a gente tendo esse conceito, o que é consumidor, o que é um prestador de serviço ou fornecedor de produto, e o que é o conceito de produto de serviço, provavelmente eu consigo entender depois o que é uma relação de custo. Mas eu vou abrir aqui uma coisa que normalmente quando você estuda, né, direito do consumidor, às vezes na doutrina não aparece. Então, aqui, ó, classificação dos bens com relação à mobilidade. Eu tenho móvel e imóvel semovente, com a possibilidade dele ser divisível. Eu classifico os bens, né, que poderão ser, no caso, produtos, em divisíveis e indivisíveis. Então, por exemplo, você compra um boi, né, e você tem um açougue. Você consegue dividir ele, porcioná-lo, né, e vender. Então, isso é o tipo de bem divisível. Agora, tem bens que são indivisíveis. Você consegue arrancar o ponteiro de um relógio, ele vai passando o relógio? Não vai. Então, tem produtos que não admitem a divisibilidade. Por quê? Porque se você dividir, ele vai deixar de prestar a finalidade que ele foi projetado, que ele foi idealizado. Tá? Então, ou ele não vai mais prestar porque se destina, ou ele vai perder muito valor econômico. Então, se isso acontecer, automaticamente ele é classificado como um bem indivisível. Um quadro, né, famoso, você pega a Mona Lisa lá e parte ela no meio. Acabou, você perdeu o quadro, ele não vale mais nada. Então, é o tipo de bem indivisível. Ok? Outra coisa que é indivisível, por exemplo, você tem um touro Angus que é campeão mundial. Ele é indivisível. Porque se você matar esse touro para vender, o valor da picanha dele é igualzinho ao valor da picanha daquele boi normal lá. Então, ele vai ter uma desvalorização muito forte. Portanto, em razão dessa desvalorização muito forte que ele sofreria, ele é classificado em bem indivisível. Então, perda brusca, importante, do valor econômico faz com que esse bem seja indivisível. Por que ele é indivisível? Porque ele não pode ser substituído por outro. Ele que foi o campeão mundial da raça, o outro não foi. Então, aí é uma outra forma de eu classificar os bens. É infungível, que é aquilo que pode ser substituído sem problema nenhum, e infungível é aquilo que não admite substituição. Então, fungível, por exemplo, você foi no supermercado lá e falou, eu peguei uma embalagem aqui com 300 gramas de presunto. Quando você chegou na sua casa, você viu que ele estava meio molhado, para esse presunto tá legal. Você volta lá e fala, eu quero trocar por uma outra embalagem que o presunto esteja seco. Isso é possível porque, nesse caso, o bem é fungível, ou seja, ele admite ser substituído por outro de mesma espécie, qualidade, quantidade e valor econômico. Já aquele boi que foi campeão mundial, ele não admite ser trocado, você vai perder muito dinheiro. Então, é uma característica dos bens infungíveis, que não admite ser substituído, é eles serem também indivisíveis. Ok? Então, todo bem infungível, ele é, ao mesmo tempo, bem indivisível. Durabilidade. Aí eu tenho os bens consumíveis e bens inconsumíveis. Então, qual é o conceito que está lá na lei de um bem consumível? É aquele que vai se deteriorar imediatamente após o consumidor começar a utilizá-lo. Então, por exemplo, você comprou um picolé. A hora que você começar a chupar o picolé, ele vai se deteriorando. Então, esse é o tipo de bem que a gente chama de consumível. E aí, o oposto dele é o inconsumível, que é aquele que não vai se deteriorar logo após ele começar a ser utilizado. Por exemplo, se comprou um sapato.
botou no pé. Ele vai se desgastar? Vai, mas não vai ser logo após que você começou a utilizar. Então, ele demora para se deteriorar. Então, nesse caso, nós classificamos de bem inconsumível. Só que aqui tem uma pegadinha aqui que a lei faz que cai em concurso, tá? Ele também diz que é bem consumível a qualquer bem que esteja disponível no mercado de consumo. Então, por exemplo, quando você entra numa loja para comprar o sapato, aquele sapato, todo aquele estoque que está lá, é classificado naquele momento, por essa condição, como um bem consumível. Você comprou e calçou, automaticamente ele se transforma em bem inconsumível. Tá? Isso é macetinho. Então, aquilo que tiver destinado à venda no mercado de consumo é bem consumível. E também, aí não importa a condição dele, aquele que se deteriorar imediatamente após ser utilizado é considerado bem consumível. Ok? Uma outra macetinho que cai em concurso é com relação a móvel e imóvel. Então, por exemplo, um tijolo. Um tijolo é um bem móvel. Um saco de cimento é um bem móvel. Um metro de areia são bens móveis. Você pode movimentar e ele não vai perder sua característica física, química, sua quantidade, seu valor econômico. Beleza? Aí você pega esse tijolo, faz com o cimento, com a areia, uma argamassa junto com a água e fixa esse tijolo na terra. A partir do momento que aquela argamassa secar, todo mundo ali virou imóvel. Então, os bens móveis, eles podem se converter em imóvel, nessa condição que eu falei, e vice-versa. Você tem uma casa lá que você vai demolir essa casa. Aí você fala, eu vou aproveitar essa janela, vou aproveitar essas portas. Então, tudo aquilo que está cravado na casa é imóvel. Aí você vai retirando com cuidado para não estragar, volta a ser móvel. Você não vê aí que você chega em loja lá, tem mesas de madeira de construção? Então, pegaram uma madeira que estava numa construção, às vezes até uma estrada de ferro, enquanto estavam fixos lá, eles eram imóveis. Aí demoliram, tiraram com cuidado e reaproveitaram, voltou a ser móvel. Tá? Então, assim, móvel pode ser imóvel e voltar a ser móvel, e consumível pode ser, inconsumível pode ser consumível ou não, dependendo de quando ele estiver, o momento que ele estiver. Aqui, você não vai ver em nenhum livro de direito do consumidor. Pelo menos todos que eu já li, não tem. Essa é uma coisa que eu passo para vocês. O artigo 21 da Constituição Federal, ele diz que existem alguns serviços que, estrategicamente, por uma questão de defesa, são privativos da União Federal. Alguns deles só podem ser prestados pela União e alguns a Constituição permite que a União preste por si mesma ou então repasse para a atividade privada, que é o que a gente chama de privatização. Tecnicamente falando, a gente fala de descentralização do serviço público. E isso que eu estou falando da União também acontece nos estados e também acontece nos municípios. Mas eu vou falar dos da União. Tá? Então, por exemplo, lá no inciso 10, serviço postal e correio aéreo. Isso aqui é da União. De acordo com o texto, ela não pode descentralizar, a não ser que altere o texto através de uma PEC. Mas, enquanto não alterar, porque é uma questão estratégica. Né? O correio aéreo pode mandar, por exemplo, vacina para qualquer lugar. Né? Então, o correio aéreo serve para isso. O serviço postal é a mesma coisa. Eu preciso mandar um remédio e não preciso um remédio para um determinado lugar que está precisando, e eu tenho esse estoque aqui, eu tenho uma farmácia, eu vou mandar. Então, eu vou usar o serviço postal para isso. Tá? É por isso que
o Constituinte, né, a Constituição, preservou algumas coisas para a administração por uma questão estratégica, para proteger toda a sociedade. Já no inciso 11, ele diz, ó, a União pode prestar por si mesma, mas também poderá descentralizar, ou através de uma autorização, ou através de uma concessão pública, uma autorização pública, ou através de uma permissão pública, os serviços de telecomunicações. Então, veja bem, tudo que for telecomunicação, né, rádio nem tanto, mas é mais telefonia celular, TV, é serviço de telecomunicações, tá? De telefonia fixa e celular, ok? Lembrando, é uma estratégia de defesa. Não é só o Brasil que faz isso, todos os países fazem. Tá? Então, agora a gente tem visto a discussão do 5G. Qual será a tecnologia que nós vamos adotar para implantar o 5G? Né? A decisão tem que ser a que seja de melhor estratégia para a defesa dos nossos interesses. Ok? Bom, outra coisa, olha aqui, ó. Tá no inciso 12. E aí ele vai abrir várias alíneas, que são as letrinhas. Explorar diretamente ou mediante autorização pública, concessão pública ou permissão pública. Depois nós vamos ver qual é a diferença entre eles. Os serviços de radiodifusão sonora de sons e de imagem. Então, são os rádios, AM, FM. Né? Então, isso tudo é concessão pública da União. Tá? Ela pode fazer por si mesma ou passar para a iniciativa privada. Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água. E, neste caso, porque os mananciais de água vão estar nos estados, né, em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos, porque a matriz energética principal do Brasil é a hidrelétrica. Nós temos bastante rio. Então, é a nossa aplicação. Tá? Tranquilo? Não se faz nada neste mundo do meu Deus sem energia elétrica, tá, pessoal? Não, você não faz. Se eu desligar a energia elétrica, acabou a vida de vocês. Tá? Você vai ter que voltar a cozinhar com lenha, você não vai ter água gelada, esquece ar-condicionado, celular, tá? Então, temos que tomar muito cuidado com essa parte, a capacidade do Estado de nos prover de energia elétrica. Aí vem outras coisas, a navegação aérea, aeroespacial, infraestrutura aeroportuária, os serviços de transporte ferroviário, aí vai indo, tá? Mas eu queria chamar a atenção mais de vocês exatamente nessa parte aqui, ó, que vocês talvez não saibam. Então, o serviço de telefonia é um serviço público, gente. Não é porque está sendo prestado pela iniciativa privada que deixou de ser um serviço público. Então, eles são obrigados a cumprir os mesmos requisitos de quando esses serviços eram prestados por uma empresa pública. No nosso caso, era a Telemática que prestava isso. Tá? Não alterou. Então, às vezes, mesma coisa que radiodifusão sonora de sons e imagens. Então, assim, qualquer canal de televisão, ele é uma concessão pública da União. Então, um canal de televisão, ele não é maior do que o poder que concedeu a sua concessão. Às vezes passa batido. A gente não sabe disso, imagina. Não, mas eles têm o direito. Não, não tem. O direito é da sociedade, e não deles. Por que que existe, por que que a Constituição reservou à União a prerrogativa de prestar esse tipo de serviço? Porque a comunicação social é um direito de cada cidadão brasileiro. Nós temos acesso a uma informação de qualidade, tá? E aí entenda a informação, os fatos que nos interessam e não a opinião de quem está trazendo os fatos, é uma situação de segurança nacional. Porque se eu começo a passar para a sociedade uma informação
parcialmente verdadeira, eu posso estar atendendo interesses estrangeiros e levando a sociedade a um pânico, por exemplo. Tá? Então, a Constituição ela diz, o direito de informação é do cidadão e não dos veículos de comunicação, da imprensa. E esses veículos de comunicação vão informar o cidadão com base nos princípios do artigo 21 e do artigo 37 da Constituição, que fala sobre os atos da administração. Então, o dia que a sociedade brasileira entender isso daí, ela vai começar a exigir uma prestação de serviço de telefonia móvel, celular, de internet, de rádio, de televisão melhor. Tá? Porque é direito. Isso aqui nós já falamos. E aqui está como que a União, e aí o Estado e o município, faz para descentralizar os seus serviços. Ou seja, aquele serviço em que é possível ele delegar para atividade privada, ele deverá se utilizar dessa lei chamada Lei das Concessões Públicas. É a Lei 8.987, que é de 95. Tá? E aí ele dá uma diferença entre concessão e permissão. Tá? O que é uma concessão de um serviço público? É a delegação da prestação de serviço feita pelo poder concedente, ou seja, União, o Estado ou o município, mediante licitação. Então, por exemplo, as grandes licitações federais, eles fazem na Bolsa de Valores, tá? Porque são grandes investimentos, rodovias, portos, aeroportos, toda essa parte ferrovia, toda essa parte produção de energia, né? Toda essa parte que é de infraestrutura, que vai garantir a base do desenvolvimento econômico, normalmente eles fazem lá na Bolsa de Valores. Tá? E essa licitação é modalidade de concorrência, só pode participar pessoa jurídica ou consórcio de empresas, pessoa física não pode. Tá? E essa pessoa jurídica ou esse consórcio de empresas deverá demonstrar, para se qualificar a essa licitação, que tem capacidade técnica para o desempenho dessa prestação de serviço. Não, eu quero assumir o fornecimento de energia elétrica no estado de Mato Grosso. Ok, quero saber, você vai ter que demonstrar para mim que você tem uma estrutura, a sua empresa, que vai me dar a segurança que você vai conseguir prestar o serviço de distribuição de energia elétrica, não vai faltar energia elétrica para o Estado, inclusive capacidade de investimento, porque conforme vai se desenvolvendo economicamente no Estado, a demanda por energia também vai aumentando. Então, você tem que estar comprando energia no mercado e distribuindo. Eu não sei se vocês sabem, mas a conta d'água de vocês, eu vou fazer aqui um desenho, tá? Só para que vocês saibam. Eu tenho aqui um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos, tá? Bem resumidamente, eu tenho geração, tá? Eu tenho aqui transmissão, só para mostrar para vocês como é que a fatura de energia elétrica de vocês é composta. Tá? Deixa eu aumentar isso, depois eu vou aumentar esse quadradinho aqui. Corta lá. Corta lá. É esse aqui. Sacanagem. Agora vamos.
Oh, oh. Transmissão. Eu sou virginiano, tá, pessoal? Então é complicado. Precisa ser tudo perfeitinho. Distribuição. Então, aqui, ó, eu vou ter pelo menos 3 empresas aqui envolvidas nesse troço. Então, a composição sua é isso, tá? Eu vou ter aqui uma boa parcela na geração, tá? Aí, a geradora, ela vai produzir energia e ela precisa levar para o consumidor, tá? O consumidor vai estar aqui, ó, nesse lado aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Corta. Aqui está o consumidor, tá? Texto. Fica até mais bonitinho. Aqui está o consumidor. Tá? Então, veja bem, a geração produz energia elétrica, mas como a nossa matriz é hidrelétrica, eu preciso de uma situação topográfica, né, para produzir energia elétrica. Preciso ter uma quantidade de volume d'água e uma queda d'água para eu produzir energia elétrica. Isso normalmente não está próximo do consumidor. Então, ele vai estar em algum lugar, aí, na zona rural de outro lugar, e aí eu preciso fazer chegar no consumidor. Para eu fazer chegar no consumidor, vai ter um trecho que eu vou produzir essa energia, aí eu vou vender essa energia. Na verdade, eu vou alugar a transmissão o fluxo dessa energia para uma empresa que vai administrar as linhas de transmissão. E aí vai chegar lá na cidade, entra a distribuidora. E essa distribuidora vai entrar nos seus se eu lembro, nas subestações, várias subestações dentro da cidade. Aquilo ali ela vai distribuir por dentro da cidade, em alta tensão, e depois vai passar nos transformadores, reduzir para baixa tensão, e reduzindo para baixa tensão, chega na casa do consumidor. Então, quando o consumidor vai pagar a fatura, ele vai pagar a parcela da geração, que é um valor importante, uma parcela um pouco menor, que é da transmissão, e uma parcela da distribuição, mais os impostos e taxas. Tá? Então, é assim que funciona. Isso tudo aqui, ó, tanto essa fase aqui da geração, como a fase da transmissão, como da distribuição, cada um desses estão podendo prestar esse serviço porque venceram uma licitação. Tá? E aí, para vencer a licitação, ele tem que demonstrar lá, ó, eu consigo gerar, eu tenho uma equipe de engenheiros, tenho conhecimento e tem a prática da geração. Aí a empresa que vai disputar a transmissão, não, eu tenho uma equipe de engenheiros aqui, de técnicos, que consegue montar uma linha de transmissão e dar manutenção dela e assegurar que aquilo que a geração produzir, eu vou conseguir entregar lá na cidade para a distribuidora, tá? Seja o estado que for. E aí a distribuidora, no nosso caso, que é a Energisa, falou, não, eu tenho condições sim de montar as subestações, receber lá a geração que veio em qualquer que seja a linha de transmissão, e eu distribuo pelos ramais na cidade, e aí eu faço rebaixamento para atenção secundária ou primária, dependendo de quem que é o meu consumidor. Se for uma grande indústria, um shopping, ele fornece uma tensão primária em 13.800 volts, mas se for consumidor residencial ou comercial, eu vou fornecer essa energia na tensão secundária, que é 220, 127 volts. Então, isso tudo aqui ter sido demonstrado uma capacidade técnica, um domínio da engenharia elétrica para fazer isso. Eu dei um exemplo simples da energia elétrica, mas eu podia estar falando de estrada, de portos, aeroportos, ferrovias, e aí vai, tá? Professor, teve uma agora dessa ferrovia que vai ligar agora o norte, né? Que quem ganhou foi a Rumo. Uhum. Teve.
Vão vir várias ferrovias, tá? Deixa eu apagar isso, não fica. Bom, essa é a concessão, beleza? Tá? E ela vai ter um prazo determinado. E veja que é o que a lei fala, que é um outro lance interessante que a lei fala, tá? Por sua conta e... Ops! Volta. Amarelinho. Olha o que ela fala. Por sua conta e risco. Então, quem vai para o mercado econômico buscar lucro, ganhar dinheiro, ele assume o risco também dos prejuízos. Tá? Não tem perdão. Ah, eu quebrei, problema seu. Paga os impostos que você está devendo, pague os seus funcionários, nem que você perca todo o seu patrimônio. Tá? Então, não existe lanche de graça para ninguém, gente. Então, você tem a condição de ganhar muito dinheiro, mas se você perder, você é obrigado a pagar as suas contas. Tá? Não existe essa coisa de que, não, o Estado tem que assumir o prejuízo. Quando você fala o Estado assumir o prejuízo, você está dizendo a sociedade tem que assumir o prejuízo. Eu não tenho que assumir o teu prejuízo. Porque quem mantém o Estado, quem alimenta o Estado, são os nossos tributos. Então, todo mundo aqui trabalha, eu acho. Não tem ninguém aqui que tem vida boa. Né? E quando você trabalha, você paga imposto. Quando você consome, você paga imposto. Esse imposto vai para o Estado. Então, quando alguém fala assim, eu fiz uma concorrência, eu era para ganhar bilhões, mas eu quebrei, agora o Estado tem que assumir. Opa, peraí. E quando você estava ganhando dinheiro, você devolvia para a sociedade? Agora que você perdeu, você não vai devolver, você vai perder o seu patrimônio para você pagar as suas dívidas, porque não é justo você jogar isso para a sociedade pagar. Né? Não é justo a gente ter dificuldade de comprar vacina e alguém que foi construir porto, aeroporto, ponte e metrô em outros países que não vão nos pagar. Quem que vai ficar com essa dívida? Nós. Né? Essa historinha ninguém contou, mas isso que vai acontecer. Permissão é muito parecido com a concessão, tá, gente? Certo? É uma licitação, mas não é na modalidade de concorrência. Pode ser tomada de preço. Três orçamentos é o suficiente. E ainda pode ser passado para a pessoa física. Tá? Então, a permissão ela é mais branda. No entanto, veja que na permissão ele não fala em prazo determinado. Então, quando ele fala prazo determinado, é muito difícil você quebrar uma concessão. A permissão, não. A gente fala que é a título precário. Essa é a expressão. Vou colocar aqui. A título precário. O que é isso? A qualquer momento, o poder concedente pode cancelar uma permissão de serviço público. Por quê? Se não estiver atendendo os requisitos da permissão. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Lá na feira do bode, no campo do bode, todas aquelas banquinhas ali são permissões de serviço público do município de Cuiabá. Não sei se vocês sabiam, mas é. Então, ele põe condição. Você vai trabalhar com açougue? Vai. Então, tem que estar limpo, tem que estar refrigerado, tem que ter asepsia, papapá. Aí, fala, eu vou trabalhar com hortifrutis. Então, a tua exigência é menor do que aquele que vai vender carne in natura. Eu vou ser uma peixaria. A sua exigência vai ser diferente das outras. E aí, eles ficam sob constante fiscalização, tanto a concessão quanto a permissão. O poder concedente ele é obrigado a fiscalizar. Aí tem um cara lá que é porco, que é isso, que é aquilo, vende produto estragado, não sei o que lá. Chega uma hora que aí a administração falou, não dá, esse cara já foi advertido, já levou multa, vamos tirar ele de lá. Cancela a permissão. Aí faz um escândalo, chama a imprensa, eu tenho direito. Você não tem o direito. O direito não é seu. Entendeu? Então, essa é a diferença da permissão para a concessão. A qualquer momento, o poder concedente pode cancelar a permissão. Já a concessão, não. É muito difícil.
porque normalmente envolve investimentos da iniciativa privada na ordem de milhões ou bilhões. Tá? Então, recentemente, houve uma concessão aqui em Mato Grosso que foi cancelada e passada por outra empresa, que foi da BR-364, que a empresa chamada, acho que Rota Oeste, acho que é essa, era ligada a uma grande construtora que teve problema na Lava Jato, enfim, perdeu a sua capacidade financeira. E ela tinha que duplicar o trecho que ela recebeu, ela não duplicou. E aí vai tentando empurrar com a barriga, vai tentando empurrar com a barriga. E esse governo, parece que ele não gosta de empurrar com a barriga como os outros faziam. E aí foi cancelada a concessão e passada por outra empresa. Que tem 5 anos para duplicar de Sinop até Itaituba. E assumir, recapear e fazer o restante do serviço que falta aqui embaixo. Tá? Então, isso é importante vocês saberem o que é, então. Isso tudo aqui está no mercado de consumo, tá, gente? Por incrível que pareça, isso tudo está no mercado de consumo. Tá? Pessoal, nós fechamos 1h já, 1h30. São 21 horas e 31 minutos, nós já estamos com 1h e 1 minuto de aula. Bacana? Bom, eu deixei 2 vídeos aulas para vocês. Vocês querem comentar alguma coisa dos vídeos que eu deixei lá na semana passada? Eu acho que o que eu estou falando aqui, ele vai mais ou menos em ponto desse vídeo. Eu acho que mais a aula da semana que vem eu consigo fechar tudo aquilo que está naquelas 2 vídeos aulas que eu deixei para vocês. Então, vamos deixar para comentar isso aí na aula que vem. Tudo bem? Sim, Tudo esses bem, vídeos, professor. Boa noite. os vídeos são aquele da... Está no AVA, está lá na plataforma, lá no AVA. Eu deixei o link lá. Sim, tá no YouTube, aí ele vai falar sobre vício, defeito, aquelas coisas lá, né? Isso, exatamente. Porque o que acontece? No YouTube, eu não posso pegar e botar aqui dentro da minha aula. Ele não deixa depois eu subir a aula, porque dá problema de direitos autorais, mas eu posso botar o link. O link. Então, por isso que eu coloquei o link. Tá? Aqueles vídeos que eu coloquei ali, que é daquele professor lá, ele é um link, eles são vídeos de treinamento para quem vai fazer o exame da OAB. Então, ele é mais direcionado para quem faz direito, mas o conteúdo é o mesmo. Tá? E é gostoso de assistir. E são vídeos curtos, 20 minutos, é bem tranquilo. Sim. Eu achei bem o que o senhor explicou mesmo, só que o senhor ainda explicou até mais. Muito obrigado, eu fico muito feliz. Porque ali é o seguinte, são pessoas que já fizeram o curso e estão fazendo cursinho para se preparar para a prova da OAB. Então, eles já viram isso que eu estou passando para vocês. Ele é mais resumidinho, mas é um cara muito bom, ele é muito respeitado. Tá? Beleza? Tem 2 perguntas ali no chat. Beleza. Deixa eu ver o que é. Ok. Então tá bom. Pessoal, então por hoje é só. Daqui a pouco eu jogo o vídeo lá na plataforma. Se eu não fizer hoje, eu vou fazer amanhã. Tá? Fiquem com Deus. Né? Semana que vem é quarta. Será uma aula também assíncrona, e na outra já é assíncrona de novo. E assim nós vamos indo, vamos tocando o barco aqui, mas no final tudo vai dar certo. Tá? Eu já conversei lá na escola, eu não vou pedir aposentadoria agora, eu vou tocar até o final do semestre, vou pedir aposentadoria a partir de fevereiro. Então nós vamos conseguir fechar o semestre, a não ser que vocês falem, professor, nós não queremos ver mais sua cara. Aí, se falarem isso, eu vou ter que botar uma máscara. Eu acho o seguinte, já que for a última turma, eu acho que a gente merece um churrasco, sabe? Mas, Alessandra, eu dou esse churrasco, mas vocês dão uma bebida. Entendeu? Na hora. Não, aí ferrou, não, deixa que o churrasco a gente dá. Não, aí cada um leva o que bebe. Exatamente. Essa é a ideia, que não pesa.
entendeu? É isso aí, cada um leva o que bebe. Porque assim, eu sou chato na cerveja, tá? Sou bem chato. Só que a cerveja que eu tomo, pouca gente toma. Então, não adianta eu comprar a cerveja para mim, que vocês não vão tomar. Então, eu prefiro assim, eu dou a carne, vocês levam a sua cerveja. Aí cada um leva o que Cada um gosta. leva a sua e pronto. Eu tomo água, não precisa levar, né, professor? Lá tem, né? Também só tomo água. Gente, vocês largam de ser cainha. Eu vou cancelar a água lá, eu tenho um problema na caixa d'água. Então, Suco assim, de ó, laranja, não tem problema, professor. você leva o seu. Alessandra, agita a Oi, turma, professor. agita a turma, aí eu acho que tem que ser. Tipo assim, eu faço muita festa. Eu tenho uma casa lá no São Gonçalo Beira-Rio, cabe perfeitamente aí umas 100 pessoas, tranquilamente. Todo Tá mundo, vendo, gente? Só Todo mulherada, hein? todo mundo. Aí vocês vão definir se vão com casal, não vão com casal. E nada, Alessandra, eu não vou ser meu noivo. Então, Ainda mais ele. Ó, São poucas meu pessoas que é casado, professor. vão se dar bem. Os dois têm o signo de virgem. não, mas ó, quem for casado, leva casado. Quem for noivo, leva noivo. Quem não quiser levar, não leva. O importante é a gente ir lá e se Fica a última opção. É. Aí vocês vão conhecer minha esposa, meus filhos. É bem legal lá. É um lugar que eu sempre faço. Eu sou problemático com isso, tá? Se me chamar para festa, meu nome é pronto. Então Eu fica à gosto desse tipo disposição. de gente. Aqui nós também é assim, professor, só Então, chamar. Então, assim, no final a nossa última semana é na semana do dia 20. A gente pode fazer a aula final lá no São Gonçalo Beira-Rio. Convidamos o professor Vicente, a professora Márcia, entendeu? Sim. E que vai ser o meu bota fora. Alessandra, então eu vou passar essa missão para você. Tá? Já tá Organiza. passada aí, ó, gente. Já vão preparando. Então, organiza isso tudo bonitinho, a gente vai lá, recebe, vai ser bem gostoso, tá? E vai ser o meu bota Já tá fora. todo mundo tomando vacina. Já vai dar, tá legal. A minha esposa vai tomar vacina amanhã dela, a segunda dose. Aqui em casa, só meu filho vai tomar a segunda dose em outubro. Tá tudo de boa. Eu já tomei as 2 doses. Já estou assistindo o jogo do Flamengo, onde dá para ir. Seu áudio está mudo, professor. Eu toquei. Beleza? É que eu toquei num trem aqui, ele ficou mudo. Mas então tá, Então, Alessandra, beleza. você organiza isso, só me fala, professor, ó, nós vamos fazer na última semana mesmo, daí eu passo certinho o local. Me diz quantas pessoas que vão, eu só preciso que confirme isso para eu organizar a comida, para não faltar comida para ninguém. Vai ser um churrascão. Normalmente eu faço um costelão, faço um costela de fogo de chão. Eu sou meio chato, viu, cara? Pergunta para Vicente, pra você ver. Costela é show, hein, professor? Costela, peixe assado. Entendeu? E eu tenho uma cozinha lá pequena. Hoje eu comprei 2 cilindros de gás, foi R$810 para botar lá. Então, assim, tem... O negócio lá é outro padrão. É simples. Tem estrutura. Chique, mas tem estrutura. Tem banheiro masculino, banheiro feminino, né? Debaixo de mangueira, eu gosto de ficar um troço mais à vontade. Tá? Isso aí, simples, professor. beira de rio, mas é murado, todo mundo fica em segurança, né? E pode beber até amanhecer, não tem problema nenhum, não. E essa turma que é miserável... Bom demais, vamos dar trabalho para o senhor lá. Não tem problema. Essa turma que é miserável, que vai falar que vai querer tomar água, eu vou cortar a água da caixa d'água. Vai ter só nos banheiros. Bebe do rio. Tô brincando, professor. Ou bebe do rio. Não Beleza? sou geração saúde. Não, Levar um bebe. velho barreiro para dar cada um tomar uma dose. Leva, uai. Leva. Eu deixo um pouco de limão lá, um pouco de açúcar, um pouco de gelo, faz caipirinha. Aí é vocês, gente, tá? A ideia é o seguinte, é a gente celebrar a vida, não é um querer explorar o outro, tá? É Então, isso aí. E o início da sua vida. Porque É. agora que você vai começar a viver em paz, né? Aposentadoria, tranquilo, vai viajar o mundo inteiro. Com certeza. Vou voltar a viajar o mundo inteiro, né? É isso aí. Aí, fevereiro. Então, até mais. Vai Até assistir seu mais. jogo do Flamengo, que eu acho que deve estar perdendo pro Grêmio. Ah, não. Ai, tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa Fique com noite. Boa Deus. noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau, professor. gente. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite.